Verdade, eu era arroz. Vamos lá então, mais uma leitura da minha, da sua, da nossa. O Brasil desvendado por Ciro Gomes. Edição do dia domingo, dia 31 de março de 2024. Lembrando sempre que Brasil Desvendado é uma corrente de opinião independente, então é importante financiar essa corrente de opinião independente ainda mais do jeito que tá hoje em dia, né, mano? Que tem jornalista mentindo aí a rodo, hein, velho? Tem jornalista mentindo a rodo. Inclusive, essa semana saiu uma fanfic aí, né? De que tudo indica que é fanfic, né? Que a Janja interagiu com juízes para condenar o Robinho, tá? Os caras mentem, velho. Os caras mentem tudo quanto é jeito. Você tá doido, velho. Vamos lá, então. Vamos começar a leitura aí. Lembrando sempre que você pode incentivar o canal dando aquele like, dando aquela moral. É nóis, beleza? Tamo junto. Abraço. Vamos lá. O Brasil Desvendado, número 38, 31 de março de 2024. Editorial. Essa newsletter circula no dia em que se completa 60 anos do golpe militar de 1964. Relembro a frase do filósofo e político irlandês Edmund Burke. O povo que não reconhece a sua história está condenado a repeti-la, para não deixarmos passar esta data sem uma reflexão. Uma reflexão não só acerca do acontecido, como também de seu contexto histórico, de suas conexões internacionais centralmente relevantes e, mais importante de tudo, para tentarmos dar ao inadiável passo adiante, tão necessário para que o Brasil possa ser algum dia uma democracia madura, em que todos os seus cidadãos, por igual, possam crer, respeitar e construir. Para entendermos os antecedentes de 1964, precisamos relembrar o encontro para lá de oportunista entre o ativismo histórico e um cenário internacional de confronto muito tenso entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, a Guerra Fria. O atavismo histórico, ainda hoje muito vivo entre nós, como uma impertinência abusiva, é a formação de nossa casta militar. Desde os primórdios, ainda no Império sob Pedro II, os militares se veem como uma espécie de reserva de valor iminente e pronta para agir em defesa da pátria, não contra os inimigos externos, mas sim contra as contradições da política e dos políticos nacionais. Neste sentido, por exemplo, desenvolveram um autoconceito propagandeado com certo êxito no meio de nosso povo, de que os militares são imunes à corrupção, que parece ser praga endêmica entre os políticos. Mas não é só isso, é muito mais. Formados historicamente em academias amoldadas por franceses, ou mais recentemente por norte-americanos, tinham um nível muito acima de nosso povo em matéria de formação acadêmica e conexões intelectuais com as grandes polêmicas internacionais. Acrescente-se a isso um certo chauvinismo patriótico, em contraposição, seja ao entreguismo crônico de certas elites brasileiras ou até mesmo a um suposto desapreço do próprio povo em relação ao amor à pátria. Amor febril pelo Brasil, diz o hino de nosso exército. E ponto. Temos aí as razões ancestrais pelas quais as Forças Armadas brasileiras, mais a força terrestre do que as outras, se atribuem uma espécie de tutela permanente da nação. Cada garoto que consegue o privilégio de entrar em uma das nossas academias militares é ali doutrinado com essa cultura, desde o Império até hoje. Com a doutrina da segurança nacional importada dos Estados Unidos, e a coisa veio a piorar, e muito neste aspecto. A deserção covarde de nossas lideranças políticas fez permanecer este anacronismo que, ciclicamente, nos leva à crônica da República de Bananas, onde, pela força das armas, tiranetes se impõe ao povo desarmado. O atual ciclo democrático, inaugurado formalmente em 1988 com a nova Constituição, cristalizava essa rendição do poder civil na dubiedade frouxa do seu artigo 142, tantas vezes mencionados pelos bolsonaristas boçal e pelos seus chefes, ele mesmo, com base de uma tentativa de golpe. É muito relevante que se registre logo e para sempre a resistência do comandante do Exército e do comandante da Força Aérea a essa tentativa criminosa. Tenho a crença
de que não interessa ao Brasil a adoção de qualquer revanche atual contra os sobreviventes do regime militar de 64. Mas nada justifica que não se aprendam as lições amargas desse período trágico de nossa vida nacional. É nosso dever com o futuro da nação. Nestas reflexões, tomemos um fio histórico. A proclamação da República, lá nos idos de 1889, se deu por um golpe militar. Deodoro era monarquista e da total confiança de Pedro II, Floriano também. Como a causa era boa, poupemos até hoje aqueles generais da adjetivação golpista e celebramos a data com as efemérides justas. A Revolução de 30 bebe suas virtudes no movimento tenentista de 1922. Aliás, a sistematização do comunismo orgânico entre nós encontra no tenente Luiz Carlos Prestes seu maior líder. É tão flagrante esta conexão com o tenentismo que o Marechal Castelo Branco, escolhido para liderar a autorreferida Revolução de 64, tenha sido ajudante de ordens de outro tenente de 22, o Juarez Távora. Pesquisar a retórica, seja da Revolta dos Tenentes, seja da Coluna Prestes, seja da Revolução de 30, oferece a evidência dessa tutela sobre a nação que está na base da formação, desde sempre e hoje também, de nossa casta militar. Eles exigiam modernidade. Leia-se aqui voto secreto, reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário, a moralização da política, o enfrentamento da miséria de massa e a denúncia indignada da exploração dos mais pobres pelas oligarquias. Alguém aí discorda desse libelo? Libelo, né? Este brevíssimo esforço histórico busca entender por que generais de hoje, que eram crianças miúdas 60 anos atrás, ainda se esforçam para proteger os desatinos do regime de 64. Eles foram formados na crença de que o movimento aconteceu para salvar o Brasil do comunismo e para combater a corrupção dos políticos. Recusam a palavra golpe pelas mesmas razões que a história não chama de golpe a proclamação da República. Consideram até hoje que a causa era boa. Por isso é inadiável, entre outras iniciativas, que construamos um museu para lecionar às novas gerações o que de fato aconteceu. Pouca gente hoje sabe o que todos os oficiais pretendem em suas academias, que Castelo Branco foi eleito presidente em votação indireta promovida pelo Congresso Nacional, como mandava a Constituição da época, em caso de vacância da presidência. Acontece que um político paulista, Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou vaga à presidência, mentindo que João Goulart houvera fugido do Brasil. Ao fundo da gravação da sessão do Congresso que encenou esta gincana golpista, se ouvem os gritos de canalha, canalha, proferidos por Tancredo Neves, logo após o anúncio de Moura Andrade. Mas JK, ou Juscelino Kubitschek, por exemplo, aceitou votar em Castelo Branco naquele colégio eleitoral. Nas ruas, a agitação era geral. Todos os jornais de circulação nacional da época pediram um golpe de forma editorial e sistemático. O Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, toda a rede dos diários associados, o Estado de Minas, por exemplo. A cúpula da Igreja Católica ajudou a convocar imensas manifestações populares em marcha com mais de 100 mil pessoas, com Deus, pela família e pela liberdade, pedindo o golpe. Os principais governadores de estado estavam na construção do golpe. Adhemar de Barros, de São Paulo, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, para começar. Mesmo que apressadamente, creio que fica claro ao assinante o que estou querendo dizer. 1964 foi a repetição, embora a mais grave e duradoura, de uma deformação histórica de nossa casta militar. Eles aprendem ainda hoje que são uma espécie de tutores iminentes prontos a assumir o controle de uma nação desgovernada ciclicamente. Não surpreende, portanto, que o comandante da Marinha tenha oferecido tropas ao golpista de ocasião, Jair Bolsonaro. Falaremos da outra parte desse encontro trágico acontecido em 1964. Não, falemos, né? Falemos da outra parte deste encontro trágico acontecido em 1964. Não é nada lisonjeiro lembrar,
mas é vital para entendê-lo repetir que o golpe de 64 foi planejado, financiado e executado por ordem e comando dos Estados Unidos da América. O resumo que farei aqui deste aspecto central do golpe pode ser conferido em muitos documentos oficiais norte-americanos que já foram desclassificados de secretos para conhecimento público. Precisamos trazer esses documentos ou cópias fiéis deles para o acervo do museu que temos que criar no Brasil. São papéis, mas há também áudios, vídeos, enfim, está tudo lá de maneira a não restar nenhuma dúvida de que nossos militares, conscientes pouco deles, inconscientes a maioria, se prestaram ao serviço sujo de uma potência estrangeira que se intrometeu de forma grave em nossos assuntos domésticos. Nosso povo tem direito de saber disto. Nossos jovens oficiais das Forças Armadas têm o direito de saber disso. É, portanto, covardia vil que democratas como Luiz Inácio Lula da Silva cooperem nesta operação abafa, 60 anos depois. E que o presidente o faça isso enquanto expressa indignação contra a tentativa de golpe de Estado promovida por estes dias por Jair Bolsonaro. A crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 1964, é o gatilho para a radicalização norte-americana. Kennedy era o presidente quando a questão do Brasil no contexto da Guerra Fria começava a ser tratada de forma já abusada. O embaixador Lincoln Gordon era o leve-trás e, em suas várias conversas com o Departamento de Estado, ou mesmo diretamente com o presidente Lyndon Johnson, vice que assume com o assassinato de Kennedy, foi escalando a estratégia. No começo, a propaganda, o financiamento ilegal de campanhas políticas de adversários de João Goulart e um intenso trabalho de relações públicas com empresários, políticos e militares. Depois, a escalada e intervenção meticulosa. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, era uma espécie de ponta de lança nessa etapa preparatória do golpe. Com dinheiro americano, financiava políticos, entidades e publicações. Sua revista chamada Ação Democrática denunciava às claras a infiltração comunista no governo brasileiro e até mesmo na alta hierarquia militar. A agitação nos quartéis também foi fomentado pelo Serviço de Inteligência americano. A quebra de hierarquia, que é o fato mais temido pelos militares, deveria ser estimulada de maneira a quebrar as muitas resistências que haviam em nossas forças armadas contra o golpe. O caso do cabo Anselmo é o mais chocante. Líder radical dos praças e soldado da Marinha, ele era simplesmente um agente da CIA. Aliás, as conexões com o Serviço de Inteligência norte-americano estão fartamente reveladas nos documentos hoje, liberados ao conhecimento público. Tudo isso era movido para tentar solapar a popularidade de João Goulart, ainda alta e comprovada por pesquisa de opinião da época, apesar do forte ambiente de conflito. Voltando à escalada, quando Mourão Filho deslocou seus tanques de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, dando início intempestivo ao golpe, Lyndon Johnson já havia conseguido deslocar um porta-aviões da Costa Rica até próximo das costas do Brasil, brasileiras. Era uma força estrangeira pronta a desembarcar no Brasil para dar suporte armado a um golpe de Estado. Isto não é nada horroroso para os nossos militares. O que nossos atuais oficiais têm a ver com isso? Defender isto é mais do que vergonhoso. É ignomia. Entendamos, quando a União Soviética pretendeu colocar mísseis de médio alcance com ogivas nucleares em Cuba, a pouco mais de 120 quilômetros de Miami, a doutrina norte-americana mudou. A ordem passou a ser uma espécie de crê ou morre, em toda a área que os Estados Unidos escolherem para chamar de sua. E nesta área o Brasil é o país mais importante. E nossa política externa, formulada como ferramenta de nosso Projeto Nacional Desenvolvimentista por Getúlio Vargas, de quem Jango era o sucessor mais legítimo ao lado de Leonel Brizola, colidia com a política estadunidense. Industrializar o Brasil feria a reserva de mercado. Nos autonomizar em petróleo nos daria uma independência cada vez mais real. Enfim, isso precisava ser contido, e foi o que aconteceu. Junto ao jogo macro de ações estratégicas, não faltou nem mesmo um jogo curioso de pequenas coincidências históricas e afetivas. Por exemplo, foi o general Vernon Walter, adido militar dos Estados Unidos no Brasil, quem escalou o Castelo Branco para liderar o movimento. Eles tinham se conhecido na Segunda Guerra Mundial, na Itália, e Castelo o tinha impressionado pelo preparo intelectual e gênio militar. Consta que os planos
de Mascarenhas de Moraes, o comandante da FEB, Força Expedicionária Brasileira, eram jogados na lata do lixo e os de Castelo Branco mandados executar como vinham. Diante disso, de tudo isso, calar, cooptar com a operação abafa é determinar uma carga pesada para quem, no estamento militar, não tenha, 60 anos depois, nenhuma relação direta com esses fatos. Mas é pior, muito pior ainda, esconder do povo a verdade, por mais crua e dura que seja. Há assassinatos, tortura, roubalheira por parte do regime, mas há também justiçamento promovidos por aquela fração de brasileiros que tiveram a coragem de tentar uma resistência armada contra o regime. Como estava dizendo, esconder o povo a história é revivê-la com conteúdo de farsa dentro de uma tragédia que ameaça ser permanente. Tá? Pessoal, para quem está vendo esse corte aqui no YouTube, como a gente está fazendo de praxe, a continuação da leitura vai ser lá na COS TV, na minha COS TV, tá bom? A COS TV é patrocinadora aqui do canal, está incentivando aí o canal, ajudando a financiar a nossa corrente de opinião, né? Então, eu estou empenhado aí para poder fazer com que essa parceria dê certo, beleza? No primeiro momento, a COS TV patrocinou a gente por um mês, a gente conseguiu atingir mais de 100 inscritos lá, através do link que eu vou deixar aqui embaixo, e agora estamos partindo para um segundo momento aí, que a gente está na missão de chegar aí pelo menos a 200 inscritos aqui, estamos 161 hoje. Então, se você não é inscrito ainda no canal, vou deixar o link aqui abaixo, para você ver a segunda parte da leitura da newsletter. Vai lá, tem que ser pelo link aqui abaixo, tá, pessoal? Que é o link que eles conseguem ver que vocês vieram aqui do meu canal, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, clica lá, você vai chegar na home. Na home vai estar todos os vídeos que eu estou postando lá, inclusive alguns com exclusividade. Esse aqui mesmo ó, é um vídeo que só está lá, que é uma palestra que o Ciro deu lá, UFC, Universidade Federal do Ceará. Tem um áudio que um seguidor mandou para nós, falando sobre a Lubnor e a Petrobras. Então vai lá, clica no link aqui abaixo, depois se cadastra. Aqui, ó, o meu tá logado, tá vendo? Mas quando você chegar, vai estar deslogado. Não vai estar logado, vai estar sem nada aqui, ó. Então você se cadastra, entra lá na COS TV e já me segue lá no meu canal. Demorou? Dá essa moral para nós, chega lá, deixando um comentário, compartilhando, dando aquela moral, né? Deixando um comentário, dando likezão, normal. E é isso, beleza? Corre lá para ver a segunda parte da leitura. Tamo junto, posso contar com vocês. Quem ainda não está inscrito lá, posso contar com essa moral. Pô, se eu posso contar, um beijo, viu? Porque você é top. Mais top que você, só dois de você.